A nossa missão, ele falou de até 5 reforços, né? Então a nossa missão é ir atrás de informação e apuração. Eu, com a ajuda do Yuri Medeiros, lá do site gazetesportiva.com, aliás, se você entrar no site, está tudo muito bem atualizado. Enfim, gente, a intenção do Augusto Melo é remontar um time e ter pelo menos duas opções por posição. Então, por exemplo, centroavante, ele queria o Gabigol, não deu certo, para ter uma concorrência ali para o Yuri Alberto, ou até alguém para jogar junto com o Yuri Alberto. A ideia do Corinthians é ir atrás do Rafael Borré. É Borré que fala? Você acha que é? Rafael Eu Borré, falaria assim. colombiano, está lá na Alemanha, foi muito bem aqui no River Plate, né? Ele pertence ao Werder Bremen, está emprestado ao Frankfurt. Enfim, o Corinthians quer tentar trazer o Borré para o Corinthians agora, quer tentar trazer. Ele estava já em negociações meio avançadas com o Internacional e o Corinthians entrou na parada. A informação que eu tenho é que ainda não tem proposta na mesa. O Corinthians procurou um empresário e falou, olha, temos interesse, vamos conversar, como é que é a situação dele, e o Corinthians vai tentar, vai acabar atravessando o Internacional e vai tentar trazer o Borré. Isso é um fato consumado. O outro atacante já é um cara mais liberado, é o Luiz Henrique, do Betis. Esse daí o Corinthians tem mais otimismo em trazer, é um jogador um jogador caro, um jogador bom, valorizado. E o Betis quer fazer uma negociação em definitivo. E se for por empréstimo, o Betis quer deixar ela com obrigação de compra ao fim do empréstimo. É isso que o Corinthians está tratando. Vindo um pouquinho mais para trás, Eric, volante do Atlético Paranaense, ali, 26 anos, destaque do Atlético Paranaense, tem contrato lá. O Corinthians ofereceu 5 milhões de euros, o Atlético disse não, o Corinthians parece que subiu um pouquinho a proposta, salário interessa. Enfim, o que importa aí nessa questão do Eric é que o Corinthians quer o jogador, o Atlético está fazendo jogo duro, só que o jogador quer vir, ô Silvestre. O empresário deu uma entrevista, falou em on, que o jogador quer, o Atlético não quer, tem o direito de não querer, mas o jogador tem o direito de querer sair. E ele quer sair, ele quer vir para o Corinthians. Isso aí o empresário deu, falando em on aqui, ó, em entrevista. Paga a multa e vem. Então, assim, o Corinthians já fez uma boa proposta. Então, assim, eles vão ter que tentar chegar num acordo lá, mas o Corinthians tem ao seu favor o fato do Eric querer vir jogar no Corinthians. É um ponto importante. Meio sem clima lá e tal. Tem o Caio Alexandre, do Fortaleza, volante também. Aí é difícil, porque a concorrência é pesada. Né? Palmeiras tentou, não conseguiu. Flamengo não desistiu. Sim, mas não conseguiu. E tem Flamengo e Fluminense em cima com proposta. Mas a informação que a gente tem é que o Corinthians sabe que é uma negociação difícil, mas vai atrás, vai tentar trazer o Caio Alexandre. Pode fazer uma pergunta? Digo. Só falta um, posso falar mais um? Conclua. Gustavo Henrique, lembra do zagueiro? Poxa. Jogou com o Lucas Veríssimo no Santos, inclusive eu fui setorista, quando os dois eram bem jovens e subiram lá no Santos. Ex-Flamengo, está no Valladolid, viria em tese de graça. O Corinthians acertou ali luvas, salários e tal, mas esse está tudo certo, viu, gente? O Gustavo Henrique será jogador do Corinthians. Vem já para fazer exames médicos e assinar contrato de 2 anos com o Corinthians. Ótima contratação, o Corinthians montando ali uma zaga. A zaga fica com Veríssimo, Gustavo Henrique, Nossa, muito boa. Raul Gustavo, Caetano e o Félix Torres. Aliás, eu vou falar mais da dupla de zaga, para mim muito boa. Dupla de zaga. Mas a dupla deve ser Félix Torres e Veríssimo. Acho que não sei se o Gustavo Henrique vem para ser que seja, mas tendo o Gustavo Henrique para entrar também numa necessidade. Sim. Não tem nada a ver, viu? Muita gente achando, tá embaçado lá com o Félix Torres. Com o Félix, a questão é que precisa depositar a primeira parcela, tá? Ele deve vir mesmo, não deve melar nada, mas enquanto não depositar a primeira parcela, o Santos Laguna vai dar uma segurada. Desculpa. Mas a pergunta que não quer calar, porque contratação de verdade para mudar patamar seria Gabigol. Essa seria a contratação para arrebentar com a boca do balão e mexer com o universo do futebol aqui no Brasil. Alguém está mentindo nessa história. O presidente do Corinthians disse que estava tudo apalavrado, acertado, né? E que não podia esperar mais. Não, apalavrado não. Ele reclamou que não tinha resposta. Não, foi isso que ele falou mesmo. Já estava tudo acertado. Não, ele reclamou. A gente vai ouvir a sonora. A do Gabigol a gente vai ter uma sonora no programa. A gente vai ter hoje ainda? Porque o empresário do Gabigol disse que não tinha nada. Já falam sobre isso. Que sequer teve uma proposta. Então alguém está mentindo nessa história. Vamos ouvir então o Gabigol, o diretor? Vamos ouvir então o que o presidente falou também sobre o atacante do Flamengo. Quanto ao Gabigol, eu sempre deixei claro que ele tem nossas características. É um jogador que está vivendo um momento diferente no Flamengo, que poderia sim nos interessar, por que não? É um grande jogador, todo grande jogador interessa ao Corinthians. Houve sim uma conversa com o Flamengo, houve sim uma conversa com o empresário, deixamos muito claro a eles que havia uma intenção
e eles pediram para esperar. Aí fomos esperando, só que chegou uma hora que não dá para esperar mais. Fomos realmente focados num Gabigol que seria interessante para a gente em todo sentido. Um grande jogador, marketing, para a gente seria muito importante em todo sentido. Uma contratação de peso. Deixamos em aberto, só que a gente tinha um tempo para poder esperar. E esse tempo não aconteceu, não fomos respeitados, e aí eu preferi desistir e daí para frente monitorar um outro plano A que nós temos, porque todos os atletas... E aí, Silvio? Um outro plano A foi bem malandro, hein, Augusto? Não, nessa aí, não sei, tá estranha essa história, me parece que jogou mais pra torcida do que qualquer coisa. Agora, esse patrocínio de camisa do Corinthians aí tem que bater palma, né? Eu não sei se a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Aí sim, porque esse é o nível do Corinthians, né? Não dá pra ficar... Demorou, inclusive, demorou. O maior patrocínio de camisa... Pô, eu tô dando spoiler aqui, então eu depois o Gabigol para você falar do Gabigol. E foi tudo sem querer aqui, porque eu não vi o espelho do programa, juro. Eu tirei já o ponto e não vi o espelho do programa, então é com você. Vamos fazer o seguinte, fala do Gabigol, que você tava falando do Gabigol, e aí a gente já chama essa daí alguém tá mentindo essa história. Porque o empresário disse... Porque o empresário do Gabigol deu uma entrevista nas últimas horas, eu tava ouvindo, dizendo que não teve proposta pelo Gabigol. Teve uma conversinha aqui, outra ali, tá, mas não teve uma proposta, não chegou a proposta. Eu falei com o empresário dele que ele também me negou. Ele também me negou, ele disse que não conversou com a diretoria do Corinthians. Então como é que o presidente fala que estava tudo encaminhado, que a gente demorou para chegar a uma resposta? Resposta do quê? Eu entendi o que ele quis dizer é o seguinte, todo mundo era sabido do interesse do Corinthians pelo Gabigol. As reuniões com o Marcos Braz aconteceram, fato, né? O Corinthians esteve com a diretoria do Flamengo, eles inclusive estavam negociando outros jogadores. Sim. Podia o Falso, podia vir o Thiago Maia. Eu falei com o staff do Thiago Maia, que me confirmou que, olha, ele até vê com bons olhos. Então, estava rolando a negociação. Essas daí pararam? Essas daí pararam. O que foi passado para mim até me causou espanto, tá? Mas eu perguntei diretamente pro Augusto e ele falou, estava tudo atrelado, então não vai vir ninguém. Então, assim, acabou a história de Thiago Maia e tudo mais. O que me pegou de surpresa. Acho que as coisas poderiam ser tratadas de maneiras diferentes. Mas, enfim. Agora, o que ele alega é o seguinte. Poxa, a gente foi lá, a gente manifestou interesse. Tudo bem, pode não ter tido a reunião ali com o empresário do Gabigol, que disse que não teve. Mas o Augusto disse, teve uma conversa e o Gabigol sabia que o Corinthians tinha interesse. O Flamengo teve conversa com o Flamengo. O que incomodou o Augusto é ninguém resolver nada. Ninguém queria ficar mal com a torcida do Flamengo. Todo mundo queria, vai lá, beleza, sai, mas assume você isso aí. É você que diz que quer sair. Aí ficava esse empurra. Falta muito pouco. Esse ano a janela fecha dia 19. A pré-temporada tem 2 temporadas. Eu acho que o Augusto foi bem. Olha, todo mundo aqui sabe o que eu quero, eu cheguei, fiz proposta. Vocês não resolvem? Coisa, Salazar, eu tenho que seguir a vida. Pra mim, um negócio desse tamanho tinha que chegar com um pacote pronto. Ó, isso aqui, ó. O Gabigol, tem que resolver. Aqui, ó, o marketing, a grana vai vir daqui, papapá. Flamengo, você topa vender? Topa vender? Beleza, vamos jogar pra torcida desse jeito, que ele se Mas ele disse que isso foi feito.